Bom dia, bom dia, graça e paz. É o que eu desejo a todas nós, em nome do Senhor Jesus. Bom dia, meu nome é Elanda Oliveira e eu sou profetisa da Palavra do Senhor. E eu vim aqui nesta manhã, Porque a gente estamos num propósito de 7 dias de transformação. Transformar um coração de pedra num coração de carne. E vai ser transformador essa mudança, porque você não é a única pessoa, que está passando por essa situação. Você não é a única pessoa que está com o coração duro e quer e deseja, amolecer e deseja mudar. Mesmo que você não comente com ninguém, mas Deus conhece o seu interior, Deus sabe das suas vontades e Deus também sabe muito bem o momento certo de chegar até ti e lhe entregar essa palavra que hoje vai ser entregue. Então, eu estou sendo praticamente usada como um canal de bênção para a sua vida, porque assim diz o Senhor, Quem tem ouvido, ouve a palavra, Quem tem ouvido, ouve. E quem não tem, não vai ouvir, Então, muitas vezes padecemos porque não ouvimos. Muitas vezes sofremos transgressões em várias áreas da nossa vida, porque não ouvimos a voz do nosso Deus Todo-Poderoso, E hoje, gente, vamos estar falando aqui sobre a transformação de um coração de pedra, um coração duro, para um coração de carne, um coração amolecido, um coração transformado, um coração disposto a servir ao Senhor, a ser obediente, Então, hoje vamos estar em Lucas 22, 54. Aqui fala quando Pedro nega Jesus. Pedro era um dos discípulos de Jesus e andava lado a lado com Jesus. E Pedro já sabia, de todas as informações. Ele já tinha sabedoria e entendimento para a cura, para a libertação. Ele já sabia orar. Pedro já estava ao lado de Jesus, já havia 3 anos, a mais, Então Pedro, ele sabia exatamente tudo o que ia acontecer, porque Jesus fez uma reunião com eles, Jesus falou o que iria acontecer após a sua morte, após a sua ida, E até nesse momento, no ato, no momento antes dele ir, na Páscoa, quando ele fez a última Santa Ceia, ele falou, quando dividiu o pão, que um deles ia ser um traidor, e todos falaram, quem irá trair Jesus? Mas como assim? Por que vai trair Jesus? Assim como todos os dias nós traímos. Quando nós dizemos que nós não pecamos, nós já estamos traindo Jesus, porque nós pecamos todos os dias. Até ao dizer, eu não sou pecador, você já está pecando. Então, quando o pecado toma conta de uma pessoa, é como uma raposa. Ela chega e ela dá o bote dela. Por quê? Porque ela é traidora. Ela é pecadora. E muitas vezes nós pecamos, assim como Pedro, num ato que ele negou, depois que Jesus foi capturado, depois que Judas deu um beijo no rosto de Jesus, e depois que Jesus foi capturado, os guardas queriam também, os perseguidores queriam também matar aqueles que estavam junto com Jesus, que assentava a roda com Jesus, que fazia a vontade de Jesus. E os discípulos estavam no meio deles. Só que quando Jesus foi capturado, aonde que eles iam passando, seguindo para ver o que eles podiam fazer, as pessoas apontavam o dedo. Aquilo ali é um deles, tem que morrer também. Aqui está um dele, aqui é outro lugar. E eles tinham que se esconder para não morrer. Porque aquele momento era o momento de Jesus. Era o momento que Jesus ia ser crucificado, ele ia ser morto e sepultado. Por quê? Porque ele tinha que salvar nós. Ele tinha um propósito de salvar, de ganhar a humanidade. Eu estou falando, olha aqui, eu estou arrepiando dessa passagem. Por quê? Porque é muito forte falar de Jesus. Não é para qualquer um para falar de Jesus. Eu não digo que eu não sou qualquer uma, eu sou qualquer uma sim para falar de Jesus. Mas tem momentos que quando você fala o nome de Jesus, você arrepia, você tem que ter temor para falar do nome dele. Você precisa de saber o que você realmente está falando.
Porque na palavra diz, ai daquele que tirar ou colocar, ai daquele que aumentar, ai daquele que tirar um tio ou um pingo sequer da minha palavra. E aqui eu estou falando sobre quando Pedro, ele foi seguindo Jesus quando Jesus foi capturado. Sabe? É muito bom a gente ler a Bíblia e a gente fechar os olhos e entrar na história que está sendo narrada, que foi escrita. Porque quando você entra, você parece que você está ali junto, parece que você está participando, sabe? E quando você está participando, você vai seguindo, você vai andando também, e você vai indo pelo caminho, e está vendo Jesus, e alguém que fala, não, eu não, e você se assenta nas mesas junto com as pessoas te julgam. As pessoas não querem saber quem é você, elas querem te julgar, elas querem te defamar, elas querem te colocar para baixo, elas querem puxar seu tapete. E assim fizeram com Pedro. Aonde Pedro seguia Jesus, as pessoas puxavam o tapete dele porque falavam, ali é um deles e ele tem que ser morto. E Jesus indo, e antes que isso acontecesse, Jesus disse para Pedro, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Ele disse, imagina, mestre, eu jamais vou te negar. Se o Senhor morrer, eu vou morrer. Se o Senhor passar, eu vou passar. Se o Senhor subir, eu vou subir. Aonde o Senhor for, eu vou estar junto. Mas na hora Pedro teve medo. Pedro temeu. Pedro teve medo da situação e das consequências, e até mesmo do jeito que ia ser morto, porque apesar dos apesares, já existia outros discípulos que já tinham sido mortos apedrejados, outro de cabeça para baixo, já havia acontecendo coisas. Já haviam acontecendo mortes no meio dos discípulos, já estavam sendo decapitados, eles já estavam sendo perseguidos, porque eles não podiam falar da palavra. E hoje nós podemos falar da palavra e nós não falamos. Hoje a gente podemos falar de manhã, de tarde, de noite, é livre para falar, e nós não falamos. Muitos cristãos estão nos seus lugares de trabalho, em escola, e não falam que são cristãos. Estão vergonhando o nome de Jesus, estão fazendo coisas que não deviam fazer, estão sentados à roda dos escarnecedores, aonde não deveria estar sentado, aonde ele deveria estar assim, sentado falando da obra, e ele está fazendo o que é o contrário. Na onde você estiver trabalhando, você é um canal. É um canal de Jesus, que ali você vai ganhar uma alma, você vai salvar uma família inteira. E você não sabe quão grande é, maravilhoso, quando uma alma é ganha para Jesus. Ó, quão grande, quão maravilhoso é quando você ganha uma família para Jesus. O céu entra em festa. E eu fico muito feliz quando isso acontece. Eu falo, glória a Deus. Nem precisou de eu abrir minha boca. E o negócio já aconteceu. Pelo seu gesto, pelas suas ações, pela sua manifestação no meio dos incrédulos, que você ganha eles para Jesus. E aqui, Pedro, quando eles estavam também indo, eles falaram, esse é um deles, esse é um deles. E ele falava, eu não. Não, eu nunca vi, não, eu não conheço, não, eu sou novo aqui, não, eu não sei quem é esse homem. Pedro negou. E quando o galo cantou, misericórdia, ele lembrou que Jesus tinha falado para ele lá na mesa da janta, que ele ia negar. E quando ele se lembrou disso, ele entrou em tremendo e profundo arrependimento e chorou muitíssimo, porque ele sabia que ele estava mentindo. Ele sabia que ele estava passando por uma situação muito difícil, assim como você também tem passado por uma situação difícil, por ter que tomar uma decisão que você não quer. Mas você tem que tomar, porque se você não tomar a decisão, algo pior pode acontecer. Alguma coisa pode acontecer. E você não pode ser o canal da destruição. Na palavra diz, ai daquele de quem vier a defamação, o escândalo. Ai daquele. Não é o escandaloso lá não, viu? Que vai pagar. Ai da boca que falar para proferir um escândalo na vida de outra pessoa. Ai daquilo. E quando a palavra diz ai, é porque deve doer demais. E eu não estou sujeita a dores. Eu estou sujeita a falar, a profetizar a palavra do Senhor. Profanar a palavra do Senhor. A dizer
Eu ainda vou ver o que significa essa palavra profanar. Porque às vezes a gente fala palavras, a gente nem sabe direito, né? Mas a gente vai lendo, então falando. Então é muito bom demais, né? E Pedro disse: não sei o que dizem. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Imagina o galo cantando na tua casa agora, né? De manhã cedo é propício o galo cantar. E eu falei, meu Deus do céu, até agora eu não fiz minha oração, meu Deus, até agora eu não entreguei meu dia para Jesus, meu Deus, eu saí de casa sem orar, meu Deus, eu saí na pressa. Não, para onde você estiver e faça a oração. Ore para Jesus e pede perdão para Ele. Até pelos momentos que você esqueceu até de agradecer pela noite que você passou. Mas nessa manhã, a transformação de um coração de pedra para um coração de carne chegou na sua casa. Ele chegou na sua casa e quer muito te abençoar. Jesus está na casa e quer te abençoar. Jesus, Ele te chama para te abençoar. Jesus chegou-se. É o agora de Jesus, é agora. Jesus quer agora te abençoar. E eu estou falando e eu estou arrepiando toda. Eu estou arrepiando de falar dessa palavra, porque está maravilhosa demais, né? E quando Pedro olhou para viu Jesus sendo levado, e o galo cantou, e os dois ao mesmo tempo ouviu o galo cantando, e Jesus lendo os lábios de Pedro e viu que Pedro estava o negando. Oh, glória a Deus! O que tem mais que acontecer para você ter temor a Deus? O que mais tem que acontecer para você ter temor ao Senhor, ao Espírito Santo? O que mais tem que acontecer de ruim para você acreditar que Deus é Deus, que Ele não muda, que Deus Ele transforma, Deus Ele é Deus. E aqui em Atos, né, que aqui estamos em Lucas 22, 54, e aqui em Atos, né, meu Deus, que forte. Atos 2,14. Vou ler só alguns versículos que está dizendo sobre depois de todo esse acontecimento, depois de Pedro ter se arrependido, colocado o coração dele no altar do Senhor, ele ter pedido perdão, Jesus foi ressuscitado, ele foi morto, sepultado, no terceiro dia ele ressuscitou. E aí Pedro, porém, né, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejam vós isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, assim diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E naqueles dias, assim diz o Senhor, né? Naqueles dias, aqueles que fazem notória a palavra do Senhor, né? Eles virão, eles ouvirão, eles terão sonhos, eles vão profetizar, eles vão colocar as mãos e as pessoas vão ser curadas. E quando que é esse tempo? É agora. Esse tempo é agora. O tempo da visitação é agora. O tempo de Deus é agora. Agora sim, chegou o tempo da manifestação do Espírito Santo na sua vida e na sua casa. A manifestação, a luz do Senhor, nesse exato momento, nesta manhã, chega aí na sua casa.
para te dizer para você que essa luta vai passar. Que essa luta está só simplesmente esperando você abrir a sua boca e dizer chega, com autoridade. Porque aqui Pedro diz, né, que Pedro pondo-se em pé e com os 11 levantou a sua voz dizendo, homens, Pedro levantou a voz, levante a tua voz e profetize dentro da tua casa e repreenda todo o mal, toda obra maligna, repreenda tudo que está ao contrário dentro da sua casa. Repreenda, porque chegou o tempo de você virar o cativeiro do Jó. Chegou o tempo de você transformar esse seu coração duro, aquela pessoa que não quer acreditar na mudança, na transformação. Chegou a hora de você chega. Vamos mudar e vamos transformar. Vamos fazer novas criaturas em Cristo todos os dias. Vamos nos fazer novo. Não vamos deixar para chegar no dia da Santa Ceia para nós dizer, ô Espírito Santo, eis-me aqui diante de ti, eu perdoo fulano, Bertano, faço isso, faço aquilo, não. Promessas mentirosas, promessas em falsos testemunhos, promessas que você mente para você mesmo, dizendo que perdoa, mas quando vê a pessoa você, deixa eu entrar numa loja. Mentiras que você conta para você mesmo. Você diz que você perdoou, mas no fundo você sabe que você não perdoou. Você diz, né, que você vai lá e você não vai. Você diz que perdoa, que não perdoa. Você diz que vai conviver e não convive. E esse é o grande mal da humanidade. Mentir para si mesmo. Quanto mais mentimos para nós, mais nós sofremos. Mas nós sofremos, porque na palavra diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento, por falta de autoridade de pedir, por falta de autoridade de falar, como o centurião falou, né? Eu mando ele ir, ele vai, eu mando ele voltar, ele volta, eu mando ele sentar, ele senta, eu mando ele levantar, ele levanta. Autoridade e poder Deus está te dando, para você libertar sua vida e sua casa, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra desta manhã. Da transformação de um coração de pedra para um coração de carne. E aí, você sabe para quem você vai compartilhar esse vídeo nesta manhã? Você já sabe, né? Eu vou compartilhar para aquela pessoa que está precisando. Você também está precisando de uma ajuda urgente. Então, seja você a missionária do dia, do compartilhamento de mensagens para pessoas que você sabe que você vai salvar a vida e a alma delas. Para pessoas que estão só esperando nesta manhã um up do Senhor, para que a vida dela seja mudada e transformada, para que ela não venha retirar sua própria vida, para que ela venha salvar e ganhar a própria vida. Feche os seus olhos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, diante da Tua palavra, Senhor, nós estamos aqui nesta manhã para dizer que tudo o que estiver ao contrário nesta casa, que ela venha se endireitar. Que toda mentira que elas mesmas têm contado para elas mesmas, venha ser falar a verdade, venha ser direcionado, meu Pai, venha ter peso quando ela mentir para ela mesma, que o peso do Senhor, a mão do Senhor venha pesar sobre a vida dela, porque ela venha falar, não, está errado, eu vou fazer o certo. Não é assim que funciona. Que ela venha ser mudada e transformada em nome do Senhor Jesus. Porque diante da Tua palavra, Senhor, diante de tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem falado, por o Senhor ter o Senhor ter colocado a sua vida em um propósito de ganhar a nossa vida, de salvar a nossa vida, de libertar a nossa vida. Quando o Senhor morreu lá na cruz do Calvário, o Senhor levou todas as nossas enfermidades. Quando o Senhor tomou a decisão, sem antes mesmo de eu nascer e você nascer, Ele tomou a decisão de salvar a nossa vida. Então faça-se jus daquilo que Ele fez, da salvação que Ele deixou para nós. Porque miséria, porque é tudo na mente. Sabe? A pessoa coloca que eu não vou fazer, não vou conseguir e não consegue. Mas quando ela fala assim, eu vou fazer, ela vai e faz. Então seja luz, seja missionária e compartilhe com esse vídeo, porque no momento que você compartilhar, você sabia que alguém pode estar tirando a sua própria vida por estar com ansiedade e depressão. Mas através desse vídeo, que ela vai saber, que ela vai ler a palavra
e ela vai ter salvação, você vai ajudar muitíssimo. Então, seja um canal de luz na vida das pessoas e compartilhe. Porque assim, o YouTube venha saber que este vídeo é de grande serventia para a vida das pessoas que estão necessitadas, que Deus envie esse vídeo para as pessoas que realmente estão precisando de ajuda, de um SOS urgente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e agora, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. E que assim seja. Graça e paz é o que eu desejo a todas nós, em nome de Jesus. E amém. E gratidão pela sua vida e pela sua casa. Eu desejo a paz do Senhor para todos vocês, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até amanhã de manhã.